temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Fala família, tudo bem com vocês? Gabriel Curti aqui na área para o Paddock Sprint de hoje. Não é nem pré-temporada da Fórmula 1 ainda, mas a categoria tá bombando, né? Um monte de notícia, um monte de coisa acontecendo. Num intervalo de, 2 semanas, talvez nem isso, a gente tenha tido a recusa oficial da Fórmula 1 em receber a Andretti no grid. Depois a gente já foi surpreendido de cara com o anúncio do Hamilton na Ferrari, meio que vindo do nada, praticamente vindo do nada. E aí a sequência de fatos agora com investigação de Christian Horner, né, agora com a divulgação do novo formato das corridas sprint, e é desse tema que a gente vai falar hoje, do novo formato da corrida sprint, vai debater se vai funcionar, se vai ser suficiente para acalmar os ânimos na Fórmula 1. Estarei com o Bernardo Castro para o programa de hoje, para a gente debater mais esse tema borbulhante da temporada da Fórmula 1, que nem começou ainda. Mas antes de passar a palavra para o Bernie, eu deixo aqui o pedido de sempre para vocês, seguindo aqui o que está escrito. Deixem o like, comentem bastante no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, é muito importante para a gente, ajuda no nosso engajamento e ajuda a espalhar o vídeo do Grande Prêmio para outras pessoas que não conhecem a gente ou que se interessam por esportes e não sabem que o Grande Prêmio está aí. É a oportunidade. Então deixem o like, se inscrevam no canal, comentem bastante. Bernardo Castro, o que achamos do novo formato das corridas sprint? Vou explicar para o pessoal de casa que talvez não saiba agora. Então, na sexta-feira nós teremos ainda o primeiro treino livre. Teremos a Sprint Qualifying, né, aquele shootout que era acontecer no sábado de manhã, agora vai acontecer na sexta-feira. No sábado agora vai acontecer a corrida sprint antes da classificação, né? Então, tudo que começou lá atrás, 2 anos atrás, passou por novas reformulações. Então, treino livre, classificação da sprint. Sprint, classificação principal, e aí no domingo a corrida. O que achamos, Bernardo Castro? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Pedro Prado, que está aí no nosso bastidor, na produção. Bom dia, boa tarde, boa noite também aos nossos web espectadores. Olha, primeiramente comentando aí dessa semana da Fórmula 1, esses 6 primeiros dias de fevereiro já foram bem mais interessantes do que toda a temporada 2023, né? Então, espero que o ano siga tão quente assim até ali dezembro, até o fim da temporada, para dar uma movimentada ali, para a gente ter mais assunto para debater. Mas em relação a essa mudança da corrida sprint, eu acho que é uma mudança bem válida da Fórmula 1. Ela precisava adotar uma mudança nesse formato, porque principalmente no que diz respeito ao parque fechado. Aquela situação de você já ajustar o carro na sexta-feira para poder enfrentar todo um evento no sábado e no domingo tinha impacto muito negativo ali em alguns carros. A gente viu isso sendo muito prejudicial para a Mercedes e para a Ferrari ali com Hamilton e com Leclerc no GP dos Estados Unidos, muito em função deles não poderem mexer no ajuste do carro, deixar ele um pouco mais alto, seja depois da corrida sprint ou coisa nesse sentido, e foi isso que acabou resultando ali no desgaste da prancha do assoalho dos 2 carros. Então, por esse ponto é muito importante também. E é importante também pelo lado de que a Fórmula 1 ela é muito dinâmica, ela muda muito, ela pode mudar de uma hora para outra e de um dia para o outro, então nem se fala. Então, você ter que ajustar um carro para pensar no fim de semana inteiro, às vezes uma equipe pode acabar sendo prejudicada de alguma forma ali, sem ela ter necessariamente uma culpa, porque né, você ter que prever o que vai acontecer
da sexta já para o domingo, já é uma coisa bastante complicada. Então, eu acho muito interessante a Fórmula 1 ter mexido nisso, acho que é muito importante, mas ainda talvez ela não tenha encontrado o formato ideal para sprint, e isso a gente pode discorrer aí no restante do programa, mas eu acho que isso ainda vai criar uma certa... pode criar uma cautela ainda maior por parte dos pilotos durante as disputas de posição. Porque se você tem ali a corrida sprint já no sábado de manhã, e na tarde você tem a classificação que define ali o grid para o evento que vai contar mais pontos, que conta a vitória de fato, eles são 25 pontos em jogo, será que os pilotos, principalmente que brigam pela ponta, eles vão estar dispostos ali a sacrificar 2 pontos ali, porque a diferença, a margem de pontos entre os líderes é bem pequena. Será que eles vão estar dispostos a sacrificar isso para eventualmente ter uma batida, ter um acidente ali e acabar ficando de fora da classificação? Que aí o prejuízo para eles seria muito maior, porque teriam de largar lá do fundo do grid. Então eu acho que a Fórmula 1 ainda também tem que pensar por esse lado. É interessante ver que ela está atendendo aí a opinião dos pilotos, a opinião das equipes, até dos próprios fãs também. De fato, ela precisava fazer alguma movimentação, mas ainda acho que talvez ela não tenha chegado no formato ideal. Pois é, Bernie, esse ponto que você levantou é interessante, né? Porque, por um lado, quando a gente fala do formato antigo do final de semana, antigo, enfim, até o ano passado, a gente tinha um problema muito claro na visão de pilotos, chefes e tal, que era, de fato, você ter um parque fechando muito cedo, né? Fechando muito cedo porque se acostumou-se esse tempo todo na Fórmula 1 a mexer no carro, a configurar o carro muito mais perto da corrida do que estava acontecendo em corridas sprint. Você tinha de deixar o carro selado, né, lacrado, muito antes da hora, e aí você fazia sessões seguidas com o carro na mesma configuração. Me parece evidente que aquela dupla desclassificação de Leclerc e Hamilton nos Estados Unidos foi a gota d'água para isso mesmo, né? Foi um momento em que eclodiram mais críticas, porque a gente via muito um movimento esparso, assim, não era uma coisa muito coordenada, né? O Verstappen era um cara que reclamava bastante, às vezes a gente via um chefe de equipe ou outro, um piloto ou outro, mas depois daquele final de semana nos Estados Unidos a gente via um coro maior, né, se formar. Mas além desse fator do parque fechado, a gente tem o lado dos fãs também, como você falou. E o lado dos fãs, me parece evidente que era simplesmente estranho, era esquisito. Você ter um final de semana em que sexta e domingo era uma coisa e o sábado era uma coisa que na verdade, era avulso ao final de semana, né? Exato, era até um pouco mais difícil de acompanhar, assim, principalmente para aqueles fãs que não são tão assíduos assim à categoria, não acompanham com muita frequência, não acompanham todas as corridas. Porque, de fato, o principal objetivo da sprint é mesmo atrair um público novo. O público já fiel à Fórmula 1, que já gosta ali do esporte, independente de ter sprint ou não, acredito que eles continuariam acompanhando da mesma forma. Eu, pelo menos, me vejo nessa situação, independente de ter sprint ou não. Se eu não trabalhasse com isso independente, eu continuaria acompanhando a Fórmula 1. Mas eu acho que precisa, sim, também de ter um pouco mais de clareza no formato como funciona o fim de semana. Ele sendo agora um pouco mais linear, né, seguindo aí classificação da sprint para a corrida sprint, para depois ter a classificação principal, eu acho que fica um pouco mais fácil de compreender também, não gera toda aquela confusão, às vezes não saber o que você está assistindo, às vezes você está vendo que está tendo uma corrida ali, mas você não sabe se é a corrida principal, se é a corrida sprint, se é a classificação principal ou sprint. Então, eu acho que é muito importante esse ponto que você citou também, até para poder gerar uma clareza maior ali para quem acompanha. Mas ainda acredito, eu temo que precise de alguns ajustes, algumas refinadas ali, para poder tornar o formato mais interessante. Pois é. E aí eu te pergunto, Bernie, você falou da questão da falta de tomar riscos com esse novo formato, o que já era um problema da sprint quando ela foi criada, né? Basicamente, quando ela apareceu, já se falava muito em será que os pilotos vão arriscar o suficiente? Será que eles não vão pensar que no domingo se dá muito mais pontos, né? E que talvez não valha a pena ir para cima no sábado e tal. E agora esse problema realmente, como você falou, parece piorar.
porque agora você tem, com a classificação depois da sprint, por mais que seja melhor em parque fechado, talvez em imprevisibilidade das coisas e tal, você tem muito próximas as sessões de sprint e de classificação. E aí? A gente já reclamou tanto nesses últimos tempos, desde a criação da sprint, que talvez as sprints fossem monótonas demais, fossem chatas, né? Que muitas vezes, quando não chove, por exemplo, elas ficam muito previsíveis. E agora que a gente vai ter horas de distância entre uma sprint e uma classificação? Para mim, o formato, pelo menos que eu vejo por agora, assim, que eu consegui pensar, que poderia tornar as sprints mais interessantes, para os pilotos terem mais vontade ali de disputar mais sua posição, brigar por mais, seria ela ser um pouco mais valorizada. Talvez a Fórmula 1 adote ali o sistema de pontos que era usado no início dos anos 2000, que eram 10 pontos para o primeiro, 8 para o segundo, para dar uma espaçada maior ali entre a diferença de pontos, né? Você ter um pouco mais de vantagem, compensar um pouco mais você brigar pela primeira posição, porque isso aí num campeonato mais longo, principalmente aí considerando que hoje as corridas sprint são 6 no campeonato, então em 6 corridas ali, se fosse um ano muito parecido com o que foi 2021, por exemplo, sempre Hamilton e Verstappen primeiro, segundo ali, isso aí dariam 12 pontos para quem vencesse todas, o que, se você for ver na ponta do lápis, no final do ano é uma diferença considerável. Então, eu acho que a primeira parte pode ser, o primeiro passo seria oferecer um pouco mais de pontos para a corrida sprint. Talvez, dependendo aí, se esse formato funcionar, né, eles verem que está dando certo, que é uma coisa que compensa, e eu imagino que a Fórmula 1 tenha planos de expandir o número de corridas sprints ao longo do ano, porque ela começou com 3, né, agora são 6, e está reformulando ela cada vez mais, todo ano a gente vê passando por mudanças, então eu acho que é uma tendência a se tornar cada vez mais comum. E aí, quando você coloca a diferença de pontos maior, né, e com mais corridas, então, uma hora ou outra, os pilotos vão precisar arriscar um pouco mais nessas provas curtas. E a gente pode até pegar um exemplo, é uma categoria diferente, mas para esse formato acho que dá para fazer uma comparação até justa. A MotoGP, por exemplo. Aí, ao longo de 2023, tiveram corridas sprint em todas as etapas, e o Jorge Martin foi menos muito na bem... Austrália. Menos na Austrália. E o Jorge Martin foi muito bem em em praticamente todas essas coisas sprint. Ele meio que conseguiu manter essa disputa até o final, muito em virtude dessas corridas um pouco mais curtas. Então, se a gente leva isso um pouco para a Fórmula 1 também, que existe ali uma disparidade até maior entre o equipamento. Em uma corrida menor, um piloto de uma equipe, sei lá, talvez na McLaren, como foi o caso do Piastri, conseguiu vencer uma corrida sprint ali. Então, ele poderia ter até um pouco mais de gana para poder defender a posição, para poder tentar ganhar posições também nessas corridas menores, e aí eu acho que nesse formato a corrida ficaria mais interessante para os pilotos. Aí valeria ali, talvez, correr um risco ou outro, até porque também começa a entrar naquela discussão de piloto X tem mais a perder para a corrida principal, então eu vou forçar um pouco mais aqui, ele que me deu espaço e coisas desse tipo. Então eu acho que é válido, de novo, eu reafirmo que é válido ter feito essa mudança, mas eu acho que também ainda precisa de uma nova reformulação nos pontos. Concordo com você, acho que precisa de mudanças, né? Não vai ter sido suficiente, acho que a questão das corridas muito paradas, procissões e tal, acho que é um risco que aumenta ainda mais esse ano com essa novidade, concordo contigo. Mas eu vou levantar um outro ponto aqui, baseado em muito do que a Fórmula 1 tem falado nesses últimos anos, e até do que algumas figuras de dentro das equipes têm falado, o que, já vou deixar bem claro, eu já falei isso várias vezes em vários programas, vídeos e tal, eu discordo veementemente, mas é uma coisa que tem se repetido sobre a falta de necessidade de treinos livres. E aí eu te pergunto, será que no meio dessa confusão toda de sprints, em mais uma tentativa para bancar as sprints, caso não dê certo esse formato novo, que a gente já levantou os pontos aqui porque ele pode não dar certo, será que é impossível imaginar uma sexta-feira com um sprint
e um sábado com classificação, domingo com corrida? Você fala totalmente, tirando totalmente os treinos livres? Ou então treino livre sexta? Sexta-feira com classificação da sprint, sábado um treino pré-classificação, classificação e uma corrida. Ah, tá, totalmente sem. Eu acho bem complicado também. E eu espero que não aconteça. Porque, por mais que a gente saiba que, para o público, assistir o treino livre não é interessante, assim, é mais um ou outro fanático ali que gosta, quem trabalha com isso que acompanha ali, mas, de fato, o treino livre não tem nenhum atrativo, a não ser você fazer a análise do cenário, entender ali quem que está melhor, quem que está mais forte, quem que está mais fraco. De fato, para o espetáculo, que é o que a Fórmula 1 busca, o treino livre não seria o ideal. Porém, para as equipes isso é muito importante, de uma forma geral. E eu acho que a Fórmula 1 não conseguiria reverter esse cenário, sabe? Tentar convencer as equipes de que o treino livre não é necessário, por mais que sejam por poucos fins de semana, que não é necessário, que pode ir direto para a corrida e coisas nesse sentido. Porque, tudo bem, por mais que as equipes tenham muito dados de simulador, elas trabalham muito ao longo da semana ali, fazendo algumas projeções para saber mais ou menos como eles vão abordar o formato de trabalho durante o fim de semana de corrida. Tudo pode mudar quando você chega ali na pista, de temperatura pode despencar ou pode ir muito para cima, e aí o acerto do seu carro tem que ser completamente diferente. Então, por esse motivo, eu acho que é muito difícil a Fórmula 1 erradicar de vez aí os treinos livres quando tiver formato sprint. E eu, de fato, espero que não aconteça. Por mais que não seja muito interessante de assistir, eu concordo que não seja, ele tem uma importância essencial para o esporte, para poder fazer as coisas se envolverem. As equipes menores, principalmente, eu acredito que são as que mais precisam disso, para poder saber como desenvolver o carro, ali, o equipamento, para poder acumular mais dados, mais informação. Isso aí é de uma extrema importância. E a gente viu que com a redução dos treinos livres, com a implementação da sprint, o grid não ficou mais compacto, mais imprevisível, a gente pode dizer assim. A gente viu que as equipes de ponta continuaram na ponta e as equipes de fundo do grid continuaram ali no fundo. Tudo bem, uma ou outra equipe pode ter tido ali um problema a mais porque teve menos tempo de pista, mas isso daí é muito mais uma exceção do que uma regra, não é uma coisa que acontece sempre. E ainda assim, se isso acontecesse, eu acho que seria um espetáculo muito artificial, e isso não é necessariamente bom para o esporte. Então, eu acho que a Fórmula 1 não vai conseguir impor esse formato. Eu espero de verdade que isso não aconteça. Toda vez que eu vejo uma notícia falando do fim dos treinos livres, eu fico bastante preocupado. Acho que para as equipes pequenas é um terror completo. São elas as que mais precisam desses treinos, porque elas chegam muito atrás das equipes de ponta, e aí pelo menos elas tiram um pouco a distância, elas se adequam um pouco melhor. A chance delas fazerem burradas no acerto é muito maior do que das equipes principais. Elas têm muito menos informação, muito menos qualidade na simulação do que os caras de Ferrari, Mercedes, Red Bull e por aí vai. Mas é sempre algo para a gente ficar de olho, porque é um movimento que a Fórmula 1 tem feito, e mesmo a chegada das sprints também indica isso, né? Indica uma redução importante, substancial no número de treinos livres. E só para adicionar sobre eles, a importância que a gente viu em 2023, além de tudo isso que nós falamos, questões da própria pista, né? Só em 2023, só na reta final, a gente teve zebras piramidais no Qatar, a gente teve uma pista extremamente suja de parafuso, prego e sei lá o que no Brasil, bueiros soltando em Las Vegas. Imagina se isso acontece numa sessão definitiva, uma classificação de sprint, numa sprint, né? Então, para isso também que serve o treino livre, também para a pista, né? Para muitos outros fatores. Mas, Bernie, no meio desse caos todo, figuras importantes como o Max Verstappen, até o Toto Wolff, de certa maneira, falou sobre isso. O Sainz se posicionou uma vez. O Christian Horner falou também que talvez as sprints não tivessem interessantes, né? E eles começaram a falar de uma forma mais ríspida
com as corridas muito previsíveis a partir das sprints. Você acha que esse novo formato ele acalma um pouco os ânimos? Ele soluciona o problema? Ou ele é só um remedinho ali, tá? Um analgésico, e daqui a pouco a bomba vai explodir de novo? E aí, principalmente do Verstappen, ele é um cara que a gente sabe que não tem muitas papas na língua. Vai explodir de novo com as sprints? Olha, eu acho que tem grandes chances, principalmente por esse fator, primeiro que a gente comentou, de poder existir ali um problema entre a seção corrida sprint e classificação principal. Primeiro, assim, para tornar as corridas sprint menos imprevisíveis, eu acho que primeiro a Fórmula 1 deveria escolher melhor as pistas que ela realiza essas provas. Não tem como você querer ter uma corrida movimentada, uma corrida boa em Miami, por exemplo. É totalmente impensável isso. E aí você pode tentar fazer grid invertido, tentar colocar carro igual, se fosse possível, né? Porque não vai. A pista simplesmente não proporciona essas ultrapassagens. Não tem como você fazer uma corrida interessante ali. A não ser que seja uma condição muito extrema, sei lá, com muita chuva ou alguma coisa assim. Aí eu imagino que deve dar uma movimentada a mais. Mas em condições normais é praticamente impensável isso acontecer. Tirando isso também, existe muito fator dos carros da Fórmula 1 serem muito discrepantes ali entre eles. Então, isso também, por si só, já gera uma monotonia, uma previsibilidade que meio que não tem como você reverter. Porém, com os pilotos podendo adotar acertos diferentes, tanto para a corrida sprint quanto para a corrida principal, eu acho que já é um passo interessante. Já muda um pouco o cenário. É claro que eles vão precisar mudar, obviamente, as pistas que eles colocam isso, porque não adianta você fazer isso, sei lá, vai que no futuro dá na trilha da Fórmula 1 de colocar uma corrida sprint em Mônaco, vai saber. Não adiantaria, né? Então tem que ser pensado isso aí tem que ser pensado com calma também. Mas a partir do ponto ali que você já abre um leque maior de possibilidades, às vezes para corrida menor, um piloto pode adotar uma configuração um pouco mais agressiva ali, que às vezes pode até demandar um pouco mais ali do desgaste de pneus, mas como a prova é muito mais curta, ele tem essa capacidade de forçar o ritmo sem ter que parar nos boxes e às vezes surpreender ali uma rival. Eu acho que tende a ser interessante, mas eu ainda acho que precisa de alguns ajustes e por isso que mais para frente o Verstappen ou qualquer outro piloto ou chefe de equipe pode voltar a reclamar aí da forma como ela está sendo realizada. Boa. Vamos então para um bate-bola rápido aqui para a gente se encaminhar para a reta final. Bernie, diante dessas mudanças da Fórmula 1, de certa forma, aceitando a queda de braços e cedendo ao pedido de boa parte dos chefes e pilotos, qual a chance de nos próximos 2 anos, de 0 a 10, a gente ter pelo menos 9 corridas sprints no calendário? Eu acho que uns 8,5. Acho muito grande, eu acho alto. Tudo bem. Que nota você daria para as corridas sprints? De 0 a 10. Para as que a gente já viu, que eu me lembro, deve ter tido umas 2 ou 3 que foram boas, assim, que memoráveis. Acho que não passa de ano, acho que fica ali num 4, 4,5. Esse novo formato da sprint, de 0 a 10. Eu acho que tem potencial, acho que vale ver, eu daria um 7,5. Acho que, assim, é claro, como eu comentei, né, precisa de fazer ali alguns retoques, alguns ajustes, mas eu acho que tem mais potencial do que tinha antes. E o calendário das sprints de 2024? China, Áustria, Miami, Estados Unidos, Brasil e Catar. Que nota? China, Áustria... Me relembro de novo. China, Áustria, Estados Unidos, Catar, Brasil Miami. E Miami. Acho que a corrida no Catar esse ano, apesar dos pesares, a sprint foi movimentada. O Brasil tende a oferecer corridas interessantes. Austin também. Acho que ali pelo menos umas 4 de 6 tendem a se oferecer corridas legais. Então acho que eu vou de um 6,5. Acho que dá para
passar de ano. Eu acho justo, assim, porque a China é uma incógnita, né? Porque muito tempo fora do calendário, a gente nem sabe como é que tá o autódromo, né? A China foi antes da pandemia a última aparição, então faz muito tempo. A Áustria geralmente gera corrida boa, né? Uma aposta válida, tem a chance de chuva também e tal. Estados Unidos é uma boa pista, né? Geralmente gera corrida legal. Miami, por mais que eu não seja fã do traçado, foi uma boa corrida no passado, pode ser que seja divertida. Qatar, apesar das coisas grotescas que aconteceram na sexta-feira, foi uma boa corrida também. E o Brasil é o Brasil é fixo no calendário de sprints. Eu acho que eu daria até um 8, 8,5 aí nesse calendário de sprints, sinceramente. Eu entendo que a China seja para acalmar os ânimos, tal, uma contrapartida pelos anos todos que ela ficou fora. Então, acho que é um bom calendário que eles fizeram. Para fechar, então, Bernie, as outras duas novidades que foram anunciadas nessa reunião do Conselho da Fórmula 1, né, da Comissão Especial da Fórmula 1. Aumento de motores para 4 antes de punição na temporada. É a prova? Olha, eu estava contente com o número de 3. Eu acho que poderia ser mantido ali. Não sei se aquela quebra do Sainz, por ele não ter tido culpa, teve alguma influência. E por um esporte que fala tanto em conter custos, reduzir os gastos aí, aumentar o número de uma unidade de potência é uma coisa que eleva bastante o gasto de cada equipe, né? Então, é meio contraditório com o caminho que eles tendem a seguir. Então, eu queria saber de fato o que motivou eles a isso, porque não parece um movimento muito interessante. Eu era a favor de manter 3, acho que estava um número ok ali. 4 já abre uma brecha muito grande, principalmente para as equipes maiores ali. Eu acho que poderia ter mantido 3. Você sabe que essa sua opinião ela é impopular, né? A gente vê muita gente que gosta de mais motores, que não quer essas punições, mas eu concordo com você. Eu tô com você nessa. Assim, eu sou favorável a essas punições, esse limite de troca. Eu acho 4 motores muita coisa também. Acho que as equipes vão ter que aprender a lidar com um número menor mesmo. Se a categoria quer ser sustentável, ela tem que ser sustentável em todos os aspectos. E a última, então, a abertura da asa depois de uma volta na largada. A prova? Olha, não, acho que eu preferia da forma como estava. Porque porque a abertura de asa é uma disputa muito artificial, né? O piloto que está na frente ali tende a ficar mais vendido, não tem muito o que se defender. E a gente via em algumas corridas que, pelo menos nas voltas iniciais, quando ainda não tinha abertura de asa, vez ou outra, quando o carro de trás era mais rápido, ainda assim a gente conseguia ver uma disputa. Por mais que a gente soubesse que a ultrapassagem ia acontecer no futuro, querendo ou não, dava ali uma ação, dava um movimento a mais para a corrida. Agora eu acho que isso tende a não existir mais, né? Vai ser algo inevitável, algo muito difícil de segurar. Então eu acho que 3 voltas ali segurando o uso da asa móvel era uma quantidade interessante, assim, era legal, né? Assim, melhor seria se não tivesse asa móvel, mas já que tem, acho que poderia ter segurado um pouco mais, não precisava ter reduzido esse número de voltas, não. Eu temo que o trilho do DRS em algumas pistas piore com essa novidade, né? Porque com uma volta a mais com os carros na mesma condição, quem está na frente tem um pouco mais de chance de abrir, né? Com essa volta extra de DRS, é menos tempo para o carro da frente abrir e mais chances da gente ver muita gente andando junto e talvez ninguém ultrapasse ninguém. Então, ficar de olho que às vezes o tiro sai pela culatra. Bernie, mais alguma consideração sobre as corridas de sprint? Não, acho que a gente pontuou bem, passamos bem por isso daí, não tem mais nada a acrescentar. Muito bem, então vamos acompanhar se as sprints vão ser um sucesso em 2024, se elas vão mudar a minha opinião. Eu não gosto de corridas de sprint, pelo menos até agora, vamos ver se elas mudam minha cabeça, vamos ver se os pilotos e os chefes de equipe aceitam bem a mudança ou se continuaremos tendo treta na Fórmula 1. E eu deixo aqui meu abraço ao Bernardo, ao Pedro Prado, que estava na produção desse programa, a todo mundo de casa que nos acompanhou. A gente volta amanhã com mais Paddock Sprint, e a programação do Grande Prêmio não para, tem vídeo em análise todos os dias no GP2, então
Fiquem de olho, em breve, muito em breve, os programas também semanais estarão de volta, tá bom? Abraço a todos. Tchau, gente. Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo.